Fala pessoal, tudo bem? Olha só, de novo, notícia aqui de última hora aqui no estado do Amazonas. Finalmente, aquilo que eu já estava falando desde o final de 2023 aconteceu e deve ser assinado pelo governador aumento da alíquota do ITCMD. Recapitulando, em dezembro de 2023 foi aprovado no Congresso Nacional a emenda constitucional 132 de 2023 que trouxe, que inaugurou a reforma tributária. E naquele momento, em dezembro de 2023, já ficou estabelecido que as alíquotas de ITCMD deveriam ser progressivas. Isso significa o quê? Isso significa que os estados que trabalhavam ou trabalham até hoje com uma alíquota fixa de 2%, necessariamente teriam que adequar a sua legislação para criar essa progressividade. Um exemplo disso é o estado do Amazonas. Aqui no estado do Amazonas, a alíquota era fixa em 2%, uma das menores alíquotas do país, e com a mudança legislativa que passou pela Assembleia Legislativa agora em dezembro de 2024, numa sessão extraordinária acontecida no dia 23 de dezembro, criou-se então essa progressividade. Então a alíquota que antigamente era de 2% vai passar a ser de 2%, 3% e 4%. Pergunta importante: Luiz, para que serve o ITCMD? O que isso vai influenciar dentro do planejamento patrimonial e sucessório, dentro da holding familiar? Ora, ITCMD é um imposto sobre a herança, mas também é o mesmo imposto sobre a doação. ITCMD na herança a gente paga dentro do inventário, mas o ITCMD em doação nós utilizamos muito dentro de todos os planejamentos patrimoniais e sucessórios, ou quase todos. Normalmente, quando nós estamos trabalhando com holding familiar, holding patrimonial, holding imobiliária, quando nós promovemos o planejamento sucessório dentro da holding familiar, o que nós fazemos em muitos casos é a doação das cotas dessa empresa. E quando nós fazemos a doação de cotas, nós necessariamente temos que recolher o ITCMD. E por que isso é tão importante? Porque essas novas alíquotas de 3% e 4% já vão estar em vigor a partir de abril de 2025. Então, se você tem um projeto em andamento ou se você estava esperando alguma mudança legislativa para poder se movimentar, para movimentar o teu projeto de planejamento patrimonial e sucessório, esse é o momento de tocar esse projeto para frente, porque depois ainda vai valer muito a pena você fazer o planejamento patrimonial e sucessório, sempre vai valer a pena, só que ele vai ficar mais caro. E se a gente conseguir fazer esse projeto, doar essas cotas, doar o patrimônio antes do aumento das alíquotas, ou seja, até o último dia de março de 2025, você vai aproveitar uma alíquota menor, uma alíquota mais confortável. E não é só isso que vai mudar também o método de avaliação da base de cálculo desse imposto, porque até pouquíssimo tempo atrás, ainda no final de 2024, a Cefaz não promovia a reavaliação das cotas dentro de holding familiar. Isso quer dizer que a base de cálculo usada para o cálculo do ITCMD em 2% era o valor declarado no imposto de renda. E recentemente, e agora com a aprovação dessa nova lei que trouxe as alterações no ITCMD aqui no estado do Amazonas, a base de cálculo agora pode ser calculado pelo patrimônio líquido da empresa. E isso nem sempre quer dizer que o patrimônio líquido é exatamente o mesmo valor declarado no imposto de renda. Existem algumas estratégias que nós podemos utilizar para baixar a base de cálculo, mas isso a gente trata em um outro momento. O que eu queria trazer aqui agora para vocês é avisá-los sobre essa mudança legislativa, esse aumento nas alíquotas de ITCMD, porque isso vai afetar profundamente todos os projetos que estão em andamento agora e que vão andar no futuro. Corra, procura um profissional especialista no assunto, que trabalhe no seu dia a dia com planejamento patrimonial e sucessório, ou um contador que também seja especialista no assunto. E normalmente nós trabalhamos juntos, tanto o contador quanto o advogado
tenha sua participação dentro de um mesmo projeto. O importante é você procurar um profissional atualizado que saiba o que esteja fazendo e, o mais importante, que esteja antenado nessas alterações contratuais. E, mais do que isso, é procurar profissionais que estejam antenados nessas mudanças legislativas aqui no estado do Amazonas, mas também nas legislações complementares que vêm tratar aí da reforma tributária. E, para que vocês tenham ideia do impacto dessa mudança das alíquotas de ITCMD, vai aparecer aqui na tela para vocês um comparativo do que seria um inventário com alíquota de 2% e um inventário com uma alíquota de 4%. Percebam aí então que é uma economia, né, uma diferença expressiva que não pode ser desconsiderada. E essa mesma razão e proporção de economia tributária que vocês estão enxergando aí na tela é semelhante ao que nós podemos alcançar em projetos de planejamento patrimonial e sucessório, com holding familiar, holding patrimonial, holding imobiliária, como você quer chamar a sua empresa patrimonial. O que eu quero dizer com tudo isso? Olha, considerando essa mudança legislativa aqui no estado do Amazonas, considerando a mudança do Código Tributário, né, o novo arcabouço fiscal e tributário que vem sendo aprovado no Congresso, o momento é de corra para fazer o seu planejamento, enquanto ele ainda é mais barato, porque, de novo, mesmo depois dessas novas alíquotas, mesmo depois do Congresso aprovar as leis complementares que vêm regulamentar a reforma tributária, trabalhar com holding familiar, holding imobiliária, holding patrimonial, enfim, trabalhar com planejamento patrimonial e planejamento sucessório vai continuar valendo muito a pena.